Aí. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a redação do Enem, como ela é, a carinha dela, é o tipo de texto que o Enem sugere que a gente faça, um exercício de fixação e o fechamento. Bom, vamos lá. Bom, o Enem, essa aqui é a página do Enem, da redação. Quando vocês verem, vai ser isso. Aqui não tá dando para ver nitidamente, mas a gente vai falar um pouco mais para frente. Aqui em cima é instruções da redação, texto motivador. Esses textos podem ser gráficos, textos, notícias, e embaixo a proposta de redação. É, alguém já fez o Enem aqui? Ou alguém já fez algum ano anterior? Eu fiz o ano passado, que era de 2020, como treineira, Entendi. Legal, que a questão foi transtornos mentais, se eu não me engano. entendi. Então tá bom. Então, para quem já fez, vai ter mais essa um pouco dessa aula, vai saber um pouquinho. Para quem não fez, vamos falar um pouquinho. Vamos lá. Bom, a visão geral. A redação vai estar no meio, no fim ou no final do caderno de questão. Por exemplo, essa eu tenho uma prova aqui de 2016, ela estava na primeira página. Não sei se vocês conseguem ver direitinho a proposta de redação. Mas, por exemplo, no ano passado estava no meio da prova. No ano que eu fiz, 2018, que foi meu último ano, também no meio da prova. Então, isso muda de acordo com o ano do Enem e tudo bem, as características principais não mudam. Então, uma indicação. Assim que o homem falar, ou a mulher falar, pode começar a redação do Enem, é indicado que você vá lá e leia a sua redação, o tema da redação. Porque eu acho isso, né? Porque você pode, volta a fazer sua prova, mas no lugar da sua mente lá vai começar a trabalhar. Você pode ter, assim, no meio de uma questão, uma ideia, então, coloca a ideia, para quando você começar a fazer a redação, já ter algumas coisas. Sua mente trabalhou isso, mesmo que de forma não consciente sua, mas a sua mente já vem trabalhando. Bom, o mínimo de linhas do Enem é 8 e o máximo é 30. Mas é claro que 7 anula a sua prova. Mas é claro que aqui a gente vai construir fazer com que vocês construam uma redação de 28 páginas. Então, pensando em 28, desculpa, 28 linhas, o ideal é fazer de 3 a 4 parágrafos, um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento ou um de desenvolvimento e um de conclusão. Mais pra frente a gente vai falar o que é cada um desses parágrafos, né? E sempre é um assunto relacionado ao Brasil. Então, por exemplo, o de 2016 foi sobre intolerância religiosa no Brasil. Então, ele não vai trazer, por exemplo, os conflitos que está acontecendo em Israel agora com a Palestina, porque não é uma coisa que a gente está vivendo. Tanto que a gente vê que tem pouca informação sobre isso. Então, seria muito errado, muito, né, trazer um assunto que a gente não tenha convivido. Então a gente pensar que a gente fica com medo, vai ser um assunto que eu realmente não sei. Não, vai ser uma coisa que a gente vive, entendeu? Vai ser uma coisa que a gente já viu. Então fica mais fácil da gente produzir o tema. Bom, vamos lá. Alguém tem, vou falar de novo, se alguém tiver uma pergunta ou dúvida, pode levantar a mão ou mandar no chat. No chat eu não tô vendo, mas assim que eu ver eu respondo ou me interromper mesmo. Bom, o texto que o Enem pede é um texto dissertativo argumentativo. O que é esse texto, né? As características dele. É um texto que busca analisar, explicar e interpretar vários aspectos associados a uma determinada questão e apresenta argumento para a defesa de tese. Então, ou seja, a gente discorre sobre um tema e a gente tem que defender a nossa opinião sobre o tema. Não que a gente vai falar, eu acho, mais pra gente falar que é um texto impessoal, né? A gente não se coloca no texto. Mas, com meio de argumentos, o que são esses argumentos? São dados, são ideias de filósofos, são opiniões de outras pessoas, né, não a gente, que fazem com que a gente construa um texto argumentativo, dissertativo argumentativo. É, do texto, como eu disse
anteriormente. Bom, o primeiro passo é a introdução. Então, a apresentação da questão a ser opa, arbo, uh, arbo, arbo, abordada. É, o que isso quer dizer, né? A gente vai apresentar, a gente não vai começar nosso texto falando, por exemplo, uma redação sobre consumo inconsciente, né? Compra inconsciente. A gente não vai começar falando o consumo inconsciente é ruim. Não, a gente vai falar atualmente é visto um consumo desordenado, então a gente apresenta esse tema, que a gente vai falar na introdução, vai trazer alguns dados que apresente o tema. Mais pra frente, claro que a gente vai construir, né, o que a gente traz uma introdução nas próximas aulas. Enfim, o segundo ponto é o desenvolvimento, a apresentação de argumentos que sustentam a tese a ser defendida. Então, quando eu falo fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, no primeiro parágrafo, voltando, pensando ainda sobre a compra inconsciente, no primeiro parágrafo, falar, por exemplo, sobre como as empresas hoje em dia produzem, por exemplo, celular, a Apple, produzem celulares que duram pouco. Anteriormente, isso é um fato. As empresas atualmente produzem produtos com menor tempo de uso. Isso se chama obsolescência programada. Isso faz com que a gente sinta que sempre, por exemplo, o nosso celular está antepassado. Mas não é isso porque não é que a gente sente, é que as empresas induzem a gente. Então, isso é o fato. Isso pode ser um dos nossos parágrafos de desenvolvimento. Um segundo ponto, por exemplo, sobre como a internet, por exemplo, a gente tá na internet, aí a gente pesquisa uma roupa que a gente quer. Aí a gente vai para o Instagram e ela aparece lá com desconto. Essa persuasão que leva a gente a comprar. Às vezes a gente nem tá precisando, mas porque a gente pesquisou lá, ela aparece pra gente, fica aí, aparece às vezes no e-mail, em vários lugares. Eu não sei se para vocês acontece isso, mas comigo acontece muito. E leva realmente a gente a comprar, porque às vezes eles colocam até desconto. Então, isso poderia ser a discussão do meu segundo parágrafo, entendeu? Então, a gente sustenta a nossa tese, por que o consumo consciente acontece, né? E a conclusão, a demonstração da validade da tese defendida, com base nos argumentos apresentados. Então, a conclusão é sobre tudo isso, medidas devem ser tomadas para diminuir o consumo, a compra inconsciente, né? E aí a gente vai falar mais para frente como a gente conclui, né? Tem que ter agente interventor, por exemplo, a maioria das vezes a gente coloca o governo, que o governo deve criar medidas, então a gente conclui todo o nosso texto. Então, um texto dissertativo argumentativo, ele tem começo, meio e fim, tem que ficar amarradinho e a gente apresenta argumentos para fazer que a nossa tese seja aprovada. Vamos lá. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, dúvidas? Queria saber se vocês têm. Tudo que legal. Se vocês têm dificuldade com a redação do Enem. O Léo, eu acho que na primeira aula de redação conversou com vocês um pouco sobre isso, e eu queria saber um pouquinho. Pro, se eu for citar alguma uma frase, algum filósofo, alguma coisa na minha redação, eu tenho que colocar ela onde? No começo, no meio ou no fim? Então, se por exemplo, para introduzir o tema, você vai falar sobre, por exemplo, como a revolução a gente vai. Peraí. Como a Revolução Industrial mudou o nosso modo de consumo. Ela mudou realmente. Isso é um ato introdutório. Você pode falar. A Revolução Industrial mudou o nosso modo de consumir. Ponto. Enfim, mas aí, por exemplo, você pode colocar a opinião de um autor também no seu argumento, no seu desenvolvimento. Então, a gente mais pra frente vai construir direitinho. Mas eu acredito que na introdução e nos desenvolvimentos você possa citar, referenciar filósofos, colocar fatos. Então, nos 3 primeiros. Ah, deixa eu ver mais perguntas. Me perco toda na proposta de intervenção. Olha,
esse Enem aqui que eu tô de 2016, eu fui péssima, foi meu primeiro Enem. Não sabia, assim, não, porque eu tava no ensino médio, primeiro ano, e eu realmente não tinha aula de redação lá certinho. Então, assim, me perdi toda. Mas a gente vai construir isso, vai falar, vai, cada parágrafo, cada introdução, desenvolvimento e conclusão a gente vai construir para vocês não ficarem tão perdidos. Tenho dificuldade, a Priscila colocou. A Sofia, desculpa, tem dificuldades em buscar referências. Enfim, a gente, por exemplo, a gente acha que a gente tem que citar só filósofos, só gente realmente, né, importantes, mas não. Por exemplo, as doenças mentais. A gente poderia citar, por exemplo, a série 13 Porquês. Não sei se vocês assistiram. Então, assim, não precisa ser coisas muito eruditas. Pode ser coisas, filmes, livros que a gente leu, séries que a gente assiste. Então, é, a gente pode referenciar isso sim, não tem que ser uma coisa muito. Ai, o filósofo tal, muito inteligente. Não. É, mas enfim, desde que seja verdade, né? Mas de falar isso mais pra frente. Tem dificuldade nos títulos. A gente vai, Priscila, a gente vai falar disso pra frente. Falar como construir um título, enfim. Enfim, e aí, alguma mais dúvidas? Enfim, aí, para a gente concluir essa coisa de texto argumentativo, dissertativo argumentativo, eu trouxe uma pergunta para a gente ver o que é uma argumentação, né? Uma dissertação. Isso aqui é uma coluna, a revista Época, e é um texto que estava lá. Então, eu vou dar 5 minutinhos e para vocês lerem, se quiserem tentar colocar a resposta no chat, vocês podem também, mas eu vou dar 5 minutinhos para depois a gente falar sobre ela, tá bom? Tudo bem? Então, agora são 9h10, 9h10, então eu vou dar até 9h15, tudo bem?
Bom, vamos lá. A Maliane colocou E, sim, acertou. Vamos lá, vamos discutir um pouco. Bom, é, esse texto, ele é um texto que foi feito depois de outro texto, ou seja, o autor escreveu sobre o divórcio, né? E ele aponta que o texto feito anteriormente traz que o divórcio como uma forma que todo casal tem que terminar o divórcio com inimizade. Aí ele fala, mas seria melhor um jeito amigável? É possível, né? Então, e ele traz argumentos. Por que é possível? Então, a argumentação dele, a gente vê aqui nesse final. Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que se viável não interfere no modo da partilha de bens? Que seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Então, ele problematiza problematiza o texto anterior, mas ele traz argumentos que comprovam que a ideia dele talvez seja melhor. Então, letra E, ele rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem anterior, lançando novas ideias. Então, a gente vê aqui que ele traz novas ideias, né? E também, quando ele problematiza, ele coloca aqui: casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos, sem trauma. Aqui é a opinião dele. Quando poderia ser bons amigos, sem traumas. Mas por que podia ser sem traumas? E aqui ele coloca os argumentos dele, que os direitos da pensão do filho vai estar garantido, é, não interfere nas partilhas de bens. Então, ele problematiza e traz ideias de que porque isso seja amigável. Então, aqui só caberia a letra E, né? Então, porque não seria faz uma síntese do que foi abordado na reportagem? Não, ele não está falando do que foi falado na reportagem anterior. Tanto que aqui a gente nem sabe o conteúdo que estava. A gente sabe que foi tratado, que trouxe advogados consultados e que foi tratado como uma coisa assim de outro mundo, né? Inimigo, que o casal tem que separar como inimizade. Então aqui a gente sabe o básico do que foi tratado. Então não seria a letra A. Letra B, discute problemas conjugais que conduzem à separação? Não, ele está falando quando já separou, né? Quando o casal toma a atitude de separar, então não caberia a letra B. C, aborda a importância de advogados em processo de separação? Aqui, ele não aborda isso e ele ainda fala, né, que os advogados consultados por sua competência estão acostumados a tratar de grandes separações. Então, ele aqui até faz uma crítica, né, a advogados trazidos na última redação, que foi advogados que, por exemplo, só casam separações de muitos bens, enfim, e que acabaram sem o casal sendo inimigo. D, oferece dicas para orientar as pessoas em processo de separação? Não, também. É que ele não fala, e para se separar, vá ao conselho, peça. Não, aqui não cabe a ele isso. Então só sobra a letra D, rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. Conseguir entender? Tem alguma dúvida, pergunta? Ficou claro? Eu tô falando muito rápido, eu acho que talvez sim, né? Mas podem avisar se eu estiver falando muito rápido. Então vamos lá, vamos prosseguir. Então eu queria que vocês entendessem o que é um argumento. Claro que aqui não é um texto dissertativo argumentativo, porque ele não está em pessoal, né? Porque ele bota a opinião dele em primeira pessoa quando poderiam ser bons amigos. Esse nós tá em primeira pessoa. Então, esse não é um texto dissertativo argumentativo. Mas eu queria que vocês vissem o argumento dele que ele usa para ser um divórcio pacífico. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Bom, vamos lá. Agora eu vou falar de dicas do que deve se evitar em um texto dissertativo argumentativo, ou seja, do que se evitar na redação do Enem, né?
O primeiro deles, o uso de gírias. Bom, o padrão do texto dissertativo, argumentativo, pressupõe a norma culta. A Ana, na primeira aula dela, falou um pouco sobre as variedades linguísticas, sobre a norma culta, que é uma variedade linguística, mas no Enem ainda temos que usar a linguagem culta. O porquê disso? Porque eu, eu consigo ler sua redação. Uma pessoa lá do Nordeste consegue ler a sua redação. Uma pessoa em outro país, né, que, claro, que é portuguesa, né, consegue ler o português, consegue ler sua redação. Então, é uma padronização, né, para que todos entendam a sua redação. Então, a gente aqui não cabe a gente colocar tipo assim, na minha opinião. Enfim, não cabe gírias, gírias que a gente utiliza muito, que eu falo muito, inclusive, tipo assim, enfim, não cabe aqui. Incluir-se no texto, tanto em texto impessoal e com objetividade. Por exemplo, aqui. Nós brasileiros, isso aí não, a gente não pode fazer na redação do Enem. Então, como substituir o nós brasileiros? Podemos colocar a sociedade brasileira, ou na minha opinião, não. É, a gente coloca sobre isso. Não, a gente tem que dar opinião, mas sem na minha opinião, sem eu acho que. Então, é um texto impessoal. Claro que mais pra frente a gente vai construindo como a gente coloca a nossa opinião sem dar opinião, mas a gente vai construir isso ao longo do tempo. Não podemos usar abreviações, você, pra e esse coisa, também, porque, etc. Por exemplo, quando a gente escreve no WhatsApp, né? Aonde nós vamos no final de semana? Aí a gente coloca o FDS, aonde a gente diminui, vamos diminuir. Então hoje a gente diminui muito. E tudo bem, isso é tranquilo, né? Não devemos ser culto no nosso WhatsApp, né? Eu acho que cabe a gente ser do jeito que a gente quer, escrever como a gente quer. Mas a redação do Enem, isso, como é uma norma culta, não devemos usar. Repetição de palavras. Bom, quando quando o corretor vai ler sua redação e tiver muita repetição de palavras, tipo, sobre isso, aí coloca sobre isso nos quatro, né? Mas a gente vai falar um pouco mais pra frente de quais conectivos usar, né? Para substituir tudo, para substituir, para não repetir a palavra. O corretor acha que você tem um linguajar pequeno. Então, como eu melhoro isso, né? Eu acho que, acredito eu, que lendo mais livros, assistindo mais séries, lendo texto, a gente só ganha um dialeto maior, um vocabulário maior lendo, vendo filmes e livros. Então, aqui não podemos repetir muitas palavras, não que ele vai zerar nossa prova, vai tirar alguns pontos a cada repetição. Fugir do tema proposto. Isso zera a redação. Então, por exemplo, a gente falou lá sobre a compra inconsciente. Quando a gente fala de obsolescência programada, ou seja, as empresas colocando o tempo de uso do produto, a gente pode citar isso. A gente não pode alongar isso. A gente apresenta que as empresas colocam isso e fala, e isso impacta no modo de consumo da sociedade, porque faz com que a sociedade sempre compre sem uma real necessidade. Então a gente falou, só que a gente não continuou, a gente só apresentou aquilo e falou. Então temos que se atentar a isso para quando a gente começar a falar um argumento, não foque nele. Então a gente fala dele e logo já volta para nossa tese. E trazer referências, dados não legitimados e sem domínio público. Por exemplo, a gente não pode, no nosso texto, citar uma opinião de uma tia minha, por exemplo, segundo Dona Maria. A Dona Maria pode ter certeza, ela pode ser, né, o dado dela pode ser real, mas ele não tem domínio público, não é uma coisa que é vista, né? Também não podemos inventar que, por exemplo, um filósofo, Karl Marx, falar que ele disse uma coisa nada a ver, que ele realmente não disse. Isso também tira ponto. O que mais? O que mais? É isso, não podemos trazer coisas que não sejam reais ou que não sejam legitimadas. Não podemos trazer, por exemplo, a opinião do meu irmão sobre alguma coisa
e nenhuma coisa que não exista. Mas, por exemplo, podemos, como eu disse, podemos citar séries, que é real, né? Ela existe, ela existe. Só podemos citar, por exemplo, o Instagram, que influencia nosso modo de consumo, porque realmente o Instagram tem publicidade. Então, a gente citar isso não é errado. Não é errado, porque todo mundo sabe, né? Não é novidade para mim, não é novidade para você. Então, essas coisas podem ser citadas. Bom, até aqui tudo bem? Legal. Bom, para quem já fez redação, cometeu algum desses erros, enfim. É claro, gente, que eu tô falando ao básico, assim, né? Claro que a gente vai falar sobre tudo isso especificadamente para que seja evitado, né? Para construir uma redação fechadinha. Hoje é só mais a visão geral, o que é, né? O essencial. Sim, nossa, sim. Essa redação aqui de 2016 eu fui super mal, né? E eu repeti muito, porque, como eu disse, não sabia, então eu repeti muito. Então, tiraram vários pontos meus. Então, são 5 quesitos que o Enem avalia a nossa redação, né? E cada um é de 0 a 200. Então, a repetição é um dos quesitos. Então, a gente vai falar mais para frente os 5 quesitos que o Enem tira ponto da gente, né? De 0 a 200. E se a gente cumprir os 5, a gente tira 1000. Então, mais pra frente a gente vai falar. Aham. Então, se a gente quiser tirar 1000 na nota da redação do Enem, a gente não pode cometer nenhum desses erros que tá aqui na tela? Não. Por exemplo, repetição de palavras. Você pode citar uma palavra lá no começo e lá no final. Ele não vai zerar, ele não vai tirar ponto seu. Vai se você citar 5 vezes a palavra, aí ele vai falar, não, pera lá, né? Então, isso tudo não, isso tudo faz com que a gente não tire 1000. Mas claro que algumas coisas não vai zerar. O que zera só é fugir do termo proposto. Por exemplo, se eu usar uma abreviação, não vai zerar, mas vai tirar um ponto meu, né? Alguns pontos meus. 20 pontos, 40, vai depender da repetição ou do contexto, né? Incluir-se no texto, não, eu acho que não zera, eu preciso conferir isso. Mas também tira ponto, colocar na minha opinião. Então, vai tirar nossos pontos. O uso de gírias também, né? Vai tirar alguns pontos nossos, 20 pontos, 40 pontos. Aí vai depender do corretor. Um exemplo, se eu copiar uma palavra do texto de apoio, ou copiar alguma coisa do texto de apoio, também zera ou não? Só tira pontos. Não, não te zera. Ele vai falar, você não pode, o texto de apoio, você pode usar ele, mas a gente vai falar mais pra frente como usar. A gente, por exemplo, pode pegar um dado do texto de apoio e fazer uma continha e mudar ele. A gente, a gente pode se embasar nele, né? O texto de apoio é pra gente se embasar. Não pode estar direto, né? Segundo o texto, não. Mas tira ponto seu, ele risca, tira alguns pontos. Mas a gente, assim, pode usar, mas a gente vai falar como usar, entendeu? Você não pode citar direto. Então, a minha professora me ensinava a fazer algumas continhas, né? Por exemplo, dos dados lá, para que os dados fiquem diferentes do texto de apoio, mas que a gente se baseou neles, não tem problema, né? A gente traz um dado do texto de apoio e a gente não copiou. Então, isso não zeraria, não tiraria ponto nosso. Mas sempre que eu cito, tipo, um número, eu tenho que colocar um dado, eu tenho que colocar de onde ele veio, né? Sim, temos que citar. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui, nessa redação. Aqui, a fonte, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A gente fala, o segundo dado da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. E aí a gente muda esses dados, a gente faz a conta, aí a gente coloca e tem fonte, entendeu? Então, não, eles não vão tirar ponto nosso, porque a gente mudou os dados, né? A gente às vezes faz uma regra de 3 e muda, mas lá para frente a gente vai ensinar como usar
os textos motivadores. Tá bom. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? A questão do título não precisa necessariamente ter, né? Ou isso tira algum Tem, ponto também? tira. Se você não tiver título, não, eu preciso ver se zera, mas eu acho que tira ponto seu sim. É obrigatório apresentar um. É obrigatório apresentar um título. Bom, gente, estamos aí nos 15 últimos minutos. Podem perguntar se vocês tiverem alguma pergunta ainda. Posso voltar a alguma parte? Essa do título eu não sabia. Eu acho que a redação que eu fiz como treineira eu nem coloquei título. É necessário colocar um título, porque tem um tema, mas o texto é seu, entendeu? Então fica assim, o texto é seu, você que fez o texto, então você tem que criar um título, né? O tema é diferente do título, né? Então você tem que criar um título, sim. Precisa colocar. Mas eu vou conferir se zera. Não zera, eu acredito que não zera, mas tira os pontos. Mas a aula que vem eu vejo se. Porque eu não vi se zera ou se. Mas não zera, acredito eu. Só tira pontos mesmo, mas eu confiro para vocês. E o meu título tem que ser diferente do texto que já vai estar lá no texto de apoio, né? Não pode Sim, ser igual o mesmo. não, você tem que fazer um título seu, né? Que seja autoria sua. Mas a gente pode fazer uma aula de título, né? De como construir o título. Vou anotar aqui que é uma coisa pertinente. E Priscila colocou, mas na carteira do participante dizia que era opcional. É opcional, realmente, mas um título sem, um texto sem título não vai dar 1.000. Não vai, eles vão te tirar alguns pontos, né? Então, para você chegar no 1.000, se você não tiver título, né? Se o texto estiver perfeito, perfeito, e não tiver título, acaba que você não fica com 1.000. Bom, gente, estamos aí. Acho que eu falei muito rápido. Eu calculei um pouco errado. Mas, enfim. é, eu vou. Semana que vem é nosso plantão de dúvida, certo? Eu vou criar um questionário para gente e vou disponibilizar no Classroom. E qualquer dúvida, pergunta, enfim, eu vou ver sobre o título se tira ponto ou se zera, mas eu não acho que zera. Mas aí na próxima aula eu retomo para vocês, dou a informação. Podemos fazer uma aula só de título, vou deixar marcado, né? Para que fique, para que facilite a vida de vocês. Enfim, vocês têm alguma pergunta, dúvida? Ah, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu só quero Tá bom. aprender a fazer redação, porque eu sou horrível. Eu começo a escrever bonitinho, aí eu me desespero e eu vou colocando o que vem pela frente. Sim, a ideia é que a redação ela vai se tornando uma coisa natural à medida que a gente treina, né? Então a gente vai trazer aqui alguns temas para vocês fazer redação, por exemplo, apresentar temas para vocês construir a redação, vai falar um pouco da estrutura, né? O que ter, né? Não só apresentar o tema, mas o que ter na redação, para que a redação se torne possível, né? Não é um bicho de sete cabeças, mas exige treino, né? Mas a gente vai construir isso ao longo do tempo. Enfim, eu vou falar de mim. A minha primeira redação,
eu tirei 500 e pouquinho, 540, né? Aí a minha última redação do Enem, que foi o ano que eu entrei na faculdade, foi 840. Então a gente vê que é possível, assim, para todo mundo é possível, gente. E eu não fazia. Eu fazia uma redação a cada 20 dias, uma por mês. Então fazia, mas enfim, fiz algumas no meu ano de vestibular e que fez eu tirar 840. Mas não é um bicho de sete cabeças. Então a gente vai construir, a gente vai fazer todo. A ideia é que todos tirem nota boa, sim, na redação. Bom, gente, então eu vou parar de gravar aqui. Então, se eu quiser ter um vocabulário, uma linguagem mais culta, eu tenho que ler, então. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Não, ler, mas não só ler texto, por exemplo, é, livros muito difíceis, não. Ler livros de ficção, ler livros de romance, enfim, tudo isso é válido, gente. O importante é ler, né? Que a gente leia, enfim, ler artigo, por exemplo. Ler artigos também vale como leitura, né? A gente acha que ler livro de cientistas, não. Lê o que a gente gosta, né? Porque leitura, né, a gente tem um pouco assim de bloqueio com leitura, então ler ainda uma coisa que a gente não tem familiaridade, né? Já empecilha ainda mais a leitura. Então lê de tudo, assim. A Sofia me enviou um livro. Obrigada, Sofia. Eu vou